Já falamos no início sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado das nossas vidas. Ainda quero ministrar aqui um texto da palavra que está lá em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 17, na realidade, versículo 11, que fala ali dos 10 leprosos. Eu quero estar lendo esse texto aqui com a igreja, depois vamos estar meditando no que o Senhor quer falar conosco nesta noite, dentro desse texto. Lucas capítulo 17, verso 11, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Queridos, esse texto aqui fala de 10 leprosos, a história de 10 leprosos. Fala que Jesus ele estava indo de Jerusalém e ele passou num local que ficava entre Samaria e a Galileia. E ali, nesse local, havia uma aldeia, e nessa aldeia haviam ali 10 leprosos. E eu entendo que entre os leprosos ali haviam judeus, haviam samaritanos, inclusive havia um samaritano, que foi o que foi destacado aqui como aquele que voltou para agradecer ao Senhor. Mas com certeza esses 10 leprosos não eram todos samaritanos, com certeza ali haviam, com certeza, judeus ou outras, vamos dizer assim, de outras nacionalidades, né? Mas o fato é que todos eles se aproximaram de Jesus, embora não tenham chegado muito próximo de Jesus, mas clamaram juntos ao Senhor ali na sua dor, no seu sofrimento, pela cura, pela restauração. E a palavra de Deus diz que Jesus simplesmente disse: vão mostrar isso ao sacerdote. E no caminho, à medida que eles foram caminhando para se mostrar ao sacerdote, eles foram curados. E aí o que aconteceu? Um deles voltou, se prostrou aos pés do Senhor Jesus, ele agradeceu pela cura, e Jesus sentiu a ausência dos outros 9, perguntou: cadê o restante? Não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Somente esse estrangeiro voltou para dar glórias a Deus, para agradecer a Deus. E aí Jesus diz àquele samaritano: vai, a tua fé te curou. O que eu quero pensar aqui com os irmãos essa noite é: para vivermos as maravilhas de Deus, o que é necessário? Esses 10 homens, eles queriam viver maravilhas de Deus em suas vidas, no sentido de serem curados da lepra, que era a doença que estava sobre as suas vidas naquela época, uma doença terrível, né? Que, vamos dizer assim, mutilava as pessoas, e era uma doença incurável, né? Era uma doença terrível, e todo leproso ele tinha que morar fora da cidade, né? Porque ele não podia ter contato com as pessoas no seu, vamos dizer assim, no cotidiano da sua vida, porque ele poderia transmitir a lepra para outras pessoas que eram saudáveis. Então ele era obrigado a viver isolado. E aqui eu quero pensar com os irmãos sobre as maravilhas de Deus. Eles viveram a maravilha de ser curado, né? E o que nós precisamos muitas vezes para viver maravilhas com Deus, a exemplo do que aconteceu com esses homens. Primeiro, eu vejo que nós precisamos crer que por trás do nosso sofrimento, por trás dos nossos momentos de dor, por trás dos nossos problemas, muitas vezes existe um Deus trabalhando propósitos abençoadores na nossa vida.
que tem como objetivo, muitas vezes, de trabalhar o nosso coração, mas também trabalhar os nossos relacionamentos. É interessante que ali haviam 10 leprosos, e com certeza, como eu já disse no início, eles eram de nacionalidades diferentes, e haviam ali judeus e samaritanos, mas todos estavam juntos. E é interessante porque a Bíblia diz que judeu e samaritano não caminhavam juntos, eles se detestavam, eles se odiavam, em função de questões religiosas. Havia um preconceito do judeu para com o samaritano, relacionado à fé, que não permitia que o judeu caminhasse com o samaritano, mas ali eles estavam juntos. Por quê? Porque eles estavam vivendo a mesma situação de dor, a mesma situação de sofrimento, eles estavam vivendo o mesmo problema, que de certa forma os obrigou a caminharem juntos naquela situação. Então nós podemos ver que a dor, quando eu falo a dor aqui, não estou falando a dor física, porque a lepra ela não produz dor física, né? A lepra é uma doença indolor, mas que vai mutilando a vida da pessoa, que vai fazendo com que a vida da pessoa seja mutilada, ela vai perdendo partes do corpo, porque essas partes vão ficando insensíveis e essas partes vão se perdendo. É como se o corpo da pessoa, desculpa o termo aqui, é como se apodrecesse a carne, e aquela parte ela acabasse se perdendo, ela acabasse se descolando do corpo. Então era uma doença terrível, que apesar de ser indolor, ela trazia muita dor na alma, porque a pessoa que tinha lepra, ela se sentia desprezada, ela se sentia abandonada, e ela era uma pessoa que vivia uma situação de desesperança. Ela não tinha esperança em muitas situações da sua vida. Primeiro, ela não tinha esperança de continuar viva, né? Ela pensava assim: meu destino está selado, a morte vamos dizer assim, a morte é o meu algoz, eu estou fadado a morrer em pouco tempo. Por quê? Porque não tinha cura para essa enfermidade. Então ela não tinha esperança de viver muito tempo, não tinha esperança de casar, de construir um lar, de construir uma família, não tinha esperança de poder arrumar um emprego, de trabalhar, não tinha esperança de viver em sociedade. Então era uma pessoa que tinha uma dor muito grande na alma. O leproso carregava uma dor muito grande na alma, e aquela dor na alma uniu aquelas pessoas. Deus permitiu que através da dor houvesse uma unidade entre aqueles 10 leprosos. Eles começaram a caminhar juntos porque estavam vivendo a mesma dor, porque estavam vivendo o mesmo drama. E muitas vezes, por causa da dor, pessoas que, vamos dizer assim, no segmento natural da vida não se relacionariam, de repente passam a se relacionar, passam a se aproximar umas das outras. A dor muitas vezes une pessoas que muitas vezes tinham um problema de relacionamento, e de repente tudo aquilo acaba, o problema de relacionamento acaba, o preconceito acaba, as diferenças acabam. Por quê? Porque estão vivendo a mesma situação. E eu vejo, irmãos, que muitas vezes Deus permite situações assim para aproximar pessoas, para trazer pessoas que muitas vezes estão distantes umas das outras, para que elas caminhem juntas, para que elas andem juntas e possam ser apoio na vida uma da outra, porque é na dor, é no sofrimento que a gente mais cresce. Todos nós queremos vida boa, sim ou não, irmãos? Quem quer vida boa? Vida boa é bom, só que vida boa nos acomoda. A vida boa, ela nos acomoda. A vida boa muitas vezes tira de nós, irmãos, o ímpeto para agir. A vida boa muitas vezes nos acomoda no erro, né? Agora, quando você está passando pela dificuldade, é diferente, você amadurece, você é obrigado a lutar, você é obrigado a ir além, muitas vezes da onde você achava que não poderia ir, você vai, porque a dificuldade ela te pressiona a avançar, né? E aqueles homens estavam passando por aquela dificuldade. E eu vejo assim, irmãos, que muitas vezes, quando nós queremos ver pessoas que estão longe umas das outras se aproximarem, basta a gente ir num velório. Eu, como pastor, já fiz muitos velórios, e eu já tive essa experiência de ver muitas vezes pessoas que não se viam há 10 anos, há 20 anos, de repente morre alguém da família. E aí aquelas pessoas estão ali, naquele ambiente de velório, naquele ambiente de dor,
e um começa a conversar com o outro, e começa a lembrar do passado, começa a lembrar das coisas que viveram lá atrás. De repente, um que estava de mal do outro libera perdão ali, consertam relacionamentos. Mas por que isso acontece? Porque uma situação de dor foi necessária, uma situação de perda foi necessária para que houvesse aquela aproximação. Então, muitas vezes, a dor, ela é um instrumento que Deus usa para aproximar pessoas que precisam aprender a caminharem unidas, que precisam aprender a caminharem juntas, ao lado uma da outra, ajudando mutuamente um ao outro. E isso aconteceu com aqueles homens. Uma outra situação que Deus trabalha através da dor também é a humildade. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos debilitados, toda arrogância, todo orgulho da nossa vida vai embora. Porque quando você está doente, quando você está acamado, você vê que você não é ninguém. Ali você sente o quão frágil, o quão incapaz, o quão insignificante você é, né? E muitas vezes, queridos, Deus permite esse tipo de situação para quebrar o orgulho, muitas vezes, do coração das pessoas. Tem pessoas que, quando estão vendendo saúde, elas passam por cima de todo mundo, né? Elas não estão nem aí, elas estão preocupadas somente com o desejo, os propósitos dos seus corações, e elas não conseguem ver o valor das outras pessoas e se colocam acima dos outros, enfim. Mas a dor, a enfermidade, né, o problema, o sofrimento, ele tem o poder de quebrar isso na nossa vida, de nos libertar dessa cadeia, né, que é o orgulho. Então o sofrimento muitas vezes é terapêutico, porque ele abate, ele destrói a nossa arrogância. Então ali naquele ambiente de dor, muitos ali com certeza aprenderam o caminho da humildade, aprenderam a viver de uma forma mais humilde, porque passaram por aquela experiência de se sentirem debilitados, de se sentirem abatidos diante da doença, né, que veio sobre eles. O que eu quero dizer para você nessa noite, às vezes você está triste porque está enfrentando um problema, uma dificuldade, mas muitas vezes Deus está trabalhando. Deus está trabalhando para mostrar para mim e para você que nós somos frágeis, que nós precisamos reconhecer nossas fraquezas, que nós precisamos reconhecer nossas limitações, que nós precisamos depender mais dEle, que nós precisamos nos humilhar diante dEle. E muitas vezes é através desse momento de dor que a gente reconhece isso. Então, quando Deus vê que o nosso coração está muito altivo, Ele permite uma situação para quebrar isso dentro de nós, para trabalhar isso dentro do nosso coração. Então aqueles leprosos estavam ali, passando pela dor, mas aquela dor estava levando eles para mais perto de Jesus, estava conduzindo a vida deles para Jesus, levando eles aos pés de Jesus. E muitas vezes é isso que Deus quer, que nós estejamos aos seus pés, que nós estejamos diante dEle, né? E muitas vezes as dificuldades da vida, a lepra aqui pode representar uma dificuldade, um problema, uma situação que nós estamos vivenciando, que tem nos abatido, mas para nos levar para mais perto de Deus, para a gente reconhecer que nele há força, que nele há poder, que nele há restauração, que nele há cura. Todos nós precisamos ser tratados, às vezes de um tipo de lepra que está de alguma forma nos levando a viver uma vida que não é aquela que Deus quer que a gente viva, né? E às vezes existe a lepra do egoísmo dentro de nós, às vezes existe a lepra da incredulidade dentro de nós, que Deus quer tirar, que Deus quer remover da nossa vida, e Ele precisa trabalhar isso em nós, mas para isso a gente tem que sentir que nós precisamos buscar a Ele, e para isso muitas vezes Ele permite que a gente esteja enfraquecido, que a gente não se sinta forte em nós, para que a gente possa buscar nos fortalecermos nele, para que a gente possa encontrar a força que nós precisamos, não em nós, mas nele, né, no poder dele, na graça dele, no favor dele sobre as nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Segundo, se nós queremos viver as maravilhas de Deus, nós temos que aprender a obedecer a Deus sem ver e nem entender muitas vezes o que Ele está falando ou direcionando sobre as nossas vidas. Porque quando esses leprosos se apresentam diante de Jesus, Jesus diz para eles: vão mostrar-se ao sacerdote. E a palavra de Deus nos diz que eles foram, eles obedeceram,
né? E à medida que eles obedeceram, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles, Gabriel? À medida que eles obedeceram o comando de Jesus, o que aconteceu com eles no caminho? Foram curados. Mas foram curados à medida que eles obedeceram. À medida que eles obedeceram. Mas eles tiveram que obedecer a Cristo sem ver a cura antes, sem ver o agir de Deus antes. Eles tiveram que obedecer para depois ver. E muitas vezes, irmãos, é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente obedeça, para que a gente possa, em obedecendo, a gente possa ver o que Ele quer fazer, o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Às vezes você vai ter que obedecer a Deus sem ver o resultado que você esperava, sem ver aquilo que você queria que Deus fizesse na sua vida acontecendo, mas você tem que obedecer, né? É na sua obediência que você vai ver. A obediência, muitas vezes, é a manifestação da fé que Deus espera para que Ele possa fazer o milagre. Fé, traduza na sua vida, fé é igual a obediência. Ou seja, se eu obedeço, eu estou demonstrando a minha fé. E à medida que eu demonstro a minha fé, Deus demonstra o seu poder. Deus age com poder em resposta à nossa fé. Mas muitas vezes nós temos que obedecer sem ver e sem entender o que Deus está pedindo de nós, né? Eles pediram cura, e o Senhor simplesmente disse: vai e se mostrem ao sacerdote. Talvez algum deles pudesse dizer: mas não estou vendo cura, eu continuo leproso. Talvez alguém pudesse questionar isso. Mas como que ele está mandando isso se mostrar, se a gente está leproso? Mas não houve questionamento, houve obediência. E à medida que eles começaram a dar passos de obediência, a cura que eles queriam receber foi se manifestando. E muitas vezes é assim que Deus faz comigo e com você. Quando o Senhor Jesus estava nas bodas de Caná, o que acabou lá nas bodas, Rodrigo? O vinho, né? Aí Jesus mandou os serventes encherem as talhas do quê? De água. Talvez os serventes poderiam dizer assim: mas o que acabou? Não foi o vinho que acabou? Por que nós estamos enchendo essas talhas de água? Né? O que acabou foi o vinho, e nós estamos enchendo essas talhas de água. Não tem nada a ver com a necessidade, né? Eles poderiam dizer assim: não estou entendendo, não estou vendo nada acontecer. Mas o que eles fizeram? Eles obedeceram. E à medida que eles obedeceram, eles encheram as talhas de água. Daqui a pouco eles viram aquela água se transformar em vinho. E na nossa vida é assim. Você tem que obedecer. Nós temos que obedecer a Deus, mesmo quando a gente não está entendendo muitas vezes o que Deus está pedindo, mesmo quando a gente não está vendo claramente o que Deus está fazendo, nós temos que obedecer. Quando Deus chama Abraão e Ele manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque, eu pergunto para os irmãos: Abraão entendeu? Eu não sei quem respondeu aí, mas eu ouvi uma voz. Eu entendo que Deus chama Abraão e Abraão recebe a ordem: vai e sacrifica o teu filho. Naquele momento, irmãos, eu entendo que Abraão não entendeu nada, né? Falou: mas o Senhor me mandou o filho depois de tanto tempo, agora o Senhor manda eu sacrificar o filho, né? E para Abraão, eu acredito que foi muito mais complexo, né? Porque era o filho que ele amava, era o filho da velhice, né? Se a gente já fica meio bobo, né, quando tem filhos pelas vias normais da vida, agora imagina um velhinho de 100 anos que tem o seu filho, que esperou todo esse tempo para ter o seu filho, e aí de repente Deus fala: vai e sacrifica. Então poderia no coração dele ter gerado alguma barreira, né, algum questionamento, mas o que ele fez? Ele pegou o seu filho e foi ao lugar onde Deus determinou que ele levasse o seu filho para ser sacrificado. E para sua surpresa, ao chegar lá, no momento em que ele prepara o filho para o sacrifício, e ele estende a mão para consumar o sacrifício, Deus o impede e mostra que já havia uma provisão. Já tinha lá um cordeiro preparado,
para, vamos dizer assim, ser colocado no lugar do seu filho. Ou seja, já havia uma solução de Deus, uma provisão de Deus para Abraão em toda aquela situação, mas ele não sabia, era um teste, né? É como se Deus falasse assim: foi um teste, Abraão, e você acabou de passar no teste. Por quê? Porque apesar de toda a situação que foi gerada em cima da situação, que poderia trazer conflito, dúvida no seu coração, você permaneceu em obediência. Então eu quero dizer para você nessa noite, às vezes a gente passa por situações em que a gente não entende o que está acontecendo, parece que de repente Deus está permitindo situações que nós não deveríamos passar, mas a melhor maneira de você enfrentar tudo isso, situações que você está passando, que Deus está permitindo situações que não são agradáveis, que são desagradáveis, que você não está entendendo, permaneça em obediência. Permaneça em obediência, porque pode ser um teste. Pode ser um teste. Pode ser que daqui a algum tempo Deus vai falar: era um teste, Aurinete, era um teste, né, Margarete. Você passou pelo teste, porque você obedeceu. Um dos grandes desafios de cada um de nós é obedecer a Deus quando Ele nos permite passar por situações desconfortáveis, desagradáveis, e não explica o porquê. Não explica o porquê daquela situação. Ele simplesmente permite a gente passar, permite a gente entrar naquela situação, mas ali Ele está esperando obediência de cada um de nós. Um outro exemplo que eu gosto de citar também é o exemplo da mulher que Elias foi visitar, né? Elias foi visitar uma mulher porque ele estava na beira do riacho, o riacho secou, e aí ele foi para a casa da mulher, pensando que ia encontrar um banquete lá, encontra uma mulher desesperada, procurando gravetos para fazer lá um fogo, fazer um bolo, dar para o seu filho e morrer. E aí naquele momento, Elias chega para ela e diz: faça e dê primeiro para mim. Uma mulher que está ali com um filho, né, passando fome, passando necessidade, naquele momento, ela abre mão de alimentar o seu filho, ela abre mão de se alimentar e ela obedece o comando que vem sobre a vida dela através do profeta. E o que acontece com ela? A prosperidade entra naquela casa, né? A farinha não acaba, o azeite da botija não acaba. Por quê? Porque ela foi obediente. Então a obediência, ela tem o poder de nos trazer para as bênçãos, ela tem o poder de nos levar as bênçãos que Deus tem para nós, mas nós temos que ser obedientes nos momentos em que é difícil ser obediente, nos momentos em que não é fácil ser obediente. É quando a gente não entende o que Deus quer, é quando a gente não está vendo Deus agir, é ali que a gente tem que ser obediente. Amém, igreja? Terceiro, se você quer viver as maravilhas de Deus, tenha voz para clamar e não para reclamar dos seus problemas. É interessante que os leprosos estavam ali leprosos, eles podiam reclamar, mas eles preferiram clamar. Eles preferiram alçar a sua voz e clamar ao Senhor. Diante do problema, eles clamaram, eles levantaram o seu clamor a Deus, pedindo cura, né? E eu vejo assim, diante dos problemas da vida, você sempre tem duas opções: reclamar ou clamar. Reclamar dos problemas é você falar mal da situação que você está vivendo, é você criticar muitas vezes a situação que você está vivendo, é você criticar muitas vezes até Deus por causa da situação que você está vivendo. Isso é reclamar. Clamar é você olhar para a situação e dizer: está ruim, mas eu ainda tenho fé, então eu estou clamando a Deus porque eu creio que Ele vai mudar a situação. O clamor revela a sua confiança, né, em Deus. E a reclamação revela a sua incredulidade, revela o seu descontentamento, a sua insatisfação. O que Deus quer ver em você é fé, é confiança. Então, no momento da dificuldade, tenha voz para clamar. Qual é o clamor que Deus ouve? É aquele onde a gente apoia toda a nossa confiança em Cristo, onde a gente diz: em Cristo há esperança de vitória para a minha vida, então eu vou clamar para que Cristo resolva.
Eu vou clamar a Deus em nome de Jesus para que as coisas mudem na minha vida. Foi isso que eles fizeram. Eles clamaram, crendo em Jesus, confiando em Jesus, esperando em Jesus a vitória que eles precisavam. Qual é o clamor que Deus ouve? É o clamor onde a gente não pensa só em nós mesmos, mas a gente pensa no outro. É interessante que os leprosos, como é que eles clamaram? Olha só, versículo 13: eles levantaram a voz dizendo: Jesus Mestre, tem misericórdia de nós. Os leprosos clamaram por todos. Eles não pediram: me ajuda, Senhor, é o seguinte, meu problema é maior que o dele, a minha lepra é maior que a dele. Não, todos nós precisamos de cura. Então foi um clamor altruísta, foi um clamor onde todos estavam pensando não somente em si, mas na dor do outro, no problema do outro, na dificuldade do outro. E isso me faz pensar no contexto de igreja, que nós muitas vezes aqui não temos que pensar só no que nós queremos, não temos que pensar somente naquilo que Deus tem que fazer na nossa vida especificamente. Nós temos que nos preocupar com a dor do outro, nós temos que pedir a Deus pelo outro, pela necessidade do outro, para que Deus visite o outro, para que Deus cure o outro, né? Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que os filhos do Larson estão com início de pneumonia. Alguém está sabendo disso? Mais alguém? Então, com pneumonia? Então, pneumonia. E é claro que o Larson e a Débora já passaram por uma situação difícil no nascimento das crianças. Então, a gente tem que sentir isso, como se fosse a gente passando nessa situação. Isso é sentir a dor do outro, né? É trazer para você a dor que o outro está sentindo. Então, com certeza, para o Larson e para a Débora, ver as crianças ir para um hospital, né, porque pneumonia requer esse cuidado, é uma coisa que mexe, né, que abala. E mesmo porque os meninos estavam já doentes parece que vem de semanas, né? Aí adoece de novo. Então a gente tem que fazer o que? A gente tem que orar, clamar para que Deus intervenha, clamar para que Deus haja nessa situação. Da mesma maneira, a Luísa, filha da Thaisa, né, também está na mesma situação, suspeita de pneumonia, né, e é uma menina que, devido à sua condição, ela tem uma imunidade, vamos dizer assim, menor que as crianças que não têm a dificuldade que ela tem, né? Que não tem a dificuldade que ela tem. Então, o que acontece? Também precisa de oração. Então, nós temos que olhar para a nossa necessidade, sem deixar de olhar para a necessidade do outro. E às vezes a gente tem que deixar da nossa necessidade para concentrar mais a nossa atenção na necessidade do outro, porque a necessidade do outro é muito maior do que a nossa, né? É muito mais urgente do que a nossa. Então, o clamor daqueles leprosos foi um clamor onde eles colocaram o nós no lugar do eu. Jesus olha para nós, olha para as nossas necessidades. Um estava olhando para o outro, né, e vice-versa. Eles estavam cuidando uns dos outros, pensando no bem-estar de todos. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Como igreja, nós temos que pensar uns nos outros. Amém, queridos? Quinto ponto: se você quer viver as maravilhas de Deus, não basta você querer, não basta você precisar, é preciso que você queira buscar a cura, é necessário que você queira buscar a mudança, é necessário que você queira buscar um milagre. Não basta você precisar de um milagre, de uma cura, de uma restauração, é preciso que você queira receber aquele milagre. Quando Jesus passa naquela aldeia, diz que 10 leprosos foram ao encontro dele. Eu pergunto aos irmãos: será que só tinha 10 leprosos ali? Com certeza tinha muito, mas por que os outros não foram curados? Porque só os 10 buscaram. Os outros precisavam também, mas eles não quiseram buscar. O nosso querer, a nossa vontade interfere muito em tudo na nossa vida.
Por exemplo, uma pessoa que está com problema de dependência química, a pessoa está viciada, né, em crack, em droga, em maconha, enfim, a pessoa está nesse mundo. Se você vai levar uma pessoa que está nessa situação a um centro de recuperação, a primeira coisa que a pessoa do centro de recuperação diz: essa pessoa vai passar por uma triagem de 7 a 10 dias. Se ela permanecer, se ela demonstrar que ela quer, nós vamos acolher e vamos tratar. Se a pessoa não demonstrar que ela quer, nós não vamos tratar, porque a gente não trata de quem não quer. Os irmãos conseguem entender como é que funciona isso? A pessoa tem que querer, ela tem que demonstrar que ela quer verdadeiramente sair daquela situação em que ela se encontra. E eu vejo que muitas vezes nós hoje como igreja estamos passando por uma situação em que muitos estão perdendo a vontade por estar na igreja, perdendo a vontade por oração, perdendo a vontade por culto, perdendo vontade para estar na presença de Deus. Às vezes a gente precisa de um avivamento, a gente precisa do toque de Deus na nossa vida, a gente precisa ter uma experiência transformadora com Deus, mas a gente não quer desenvolver a busca que vai nos levar a isso. A gente não quer muitas vezes estar num culto, a gente não quer muitas vezes estar numa reunião de oração, a gente não quer muitas vezes pagar o preço, né, de sair do nosso conforto, do nosso comodismo, para buscar aquilo que nós precisamos buscar. Aqueles leprosos, eles precisavam de cura, e o que eles fizeram? Eles buscaram a cura, eles saíram da sua acomodação, eles saíram da sua zona de conforto para buscar o que eles precisavam. Eles demonstraram força de vontade, eles demonstraram que eles queriam realmente uma mudança de vida, e eles foram curados, eles foram restaurados. E eu quero dizer para você, querido, o diabo trabalha 24 horas para roubar o seu querer, a sua vontade, porque se você perder a vontade de buscar a Deus, se você perder a vontade pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, você se torna um alvo dominado pelo inimigo, você se torna uma presa do inimigo, porque você permitiu que ele se apoderasse da sua vontade. Então a vontade, ela é muito importante na nossa vida. Nós precisamos direcionar a nossa vontade para a direção certa. Se a nossa vontade está na direção do querer de Deus, da vontade de Deus, a gente tem vitória. Mas se a nossa vontade está caminhando na direção do querer do inimigo, a gente tem derrota. É assim que funciona, né? Então eu fico pensando, será que muitas vezes nós não estamos tendo fracasso na nossa vida espiritual porque a gente quer demais ficar em casa quando a gente deveria estar na igreja, a gente quer ficar demais na frente de uma televisão, a gente quer ficar demais muitas vezes na frente de uma série de TV, quando a gente deveria estar buscando mais a Deus, se dedicando à palavra, se dedicando a servir ao Senhor, porque a nossa vontade ficou prisioneira das coisas do mundo, da nossa carne, dos prazeres da carne, e a gente não consegue ter vontade para buscar as coisas que são de Deus. Então aqueles homens, eles precisavam ser curados, amém? Mas eles quiseram ser curados, e por isso eles foram, né? Eles quiseram, ninguém os forçou, ninguém os obrigou, eles quiseram buscar a presença de Deus, e por isso eles foram curados. Eles creram, né, que Jesus poderia fazer isso. Mas em último lugar, para viver as maravilhas de Deus, não basta você receber bênçãos, é preciso você voltar para agradecer quem te abençoou. Então, receber uma bênção de Deus é uma maravilha, né, irmãos? Imagina a irmã Margarete receber uma cura na coluna, amém? Vai ser uma grande maravilha na vida da irmã. Mas mais importante que a gente receber uma cura física é ter uma vida de intimidade com aquele que nos curou, é andar com aquele que nos curou, é servir aquele que nos curou, é ter uma vida
de adoração com aquele que nos curou, uma vida de adoração para com aquele que nos curou. E é isso que aquele leproso, ele vivenciou com Jesus. Enquanto os outros 9 se conformaram apenas com a cura física, ele queria mais de Deus. Ele queria mais no sentido de estar com Deus, de viver na presença de Deus, de adorar ao Senhor, de ser grato a Deus. Então hoje eu vejo que muitas pessoas estão se conformando simplesmente em receber bênçãos, mas não estão procurando viver o propósito de ser uma bênção, de estar na presença de Deus, de adorar ao Senhor. Aquele homem voltou para adorar, ele voltou para dar a Deus o louvor que lhe é devido, ele voltou para dar ao Senhor a gratidão que lhe era devida. E hoje quantos estão preocupados em fazer isso? Hoje, por exemplo, no meu ponto de vista, um culto de Páscoa, aonde se exalta a morte, vamos dizer assim, a obra de Jesus, né? Que começa com a sua morte e se conclui com a sua ressurreição. É um momento central da nossa fé, aonde nós temos que agradecer ao Senhor pela maior bênção que Ele nos deu, que é a nossa salvação. O nosso coração, o coração dos crentes, ele deve estar cheio de gratidão, de louvor. Do meu ponto de vista, uma igreja tinha que estar cheia hoje, somente para agradecer, só para agradecer, só para dizer: Senhor, eu voltei. Um dia a sua salvação entrou na minha vida, um dia eu me senti purificado dos meus pecados, um dia eu me senti lavado, remido pelo sangue que o Senhor verteu na cruz. Eu aceitei a salvação, entrou paz na minha vida, o Senhor tirou da minha vida o medo da morte, o Senhor tirou da minha vida a preocupação com essa questão do inferno. Não vou mais para o inferno, vou para o céu, meu nome está escrito no livro da vida. Eu voltei para agradecer, eu voltei para agradecer, eu estou aqui para agradecer, eu estou aqui para me render aos seus pés, eu estou aqui para te exaltar como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu penso que viver essa maravilha de relacionamento com Deus, infelizmente, não são muitos que estão vivendo. Infelizmente é uma minoria que está querendo viver um relacionamento maravilhoso com o Senhor, de adoração, de gratidão, de busca pela presença de Deus. Hoje nós deveríamos estar aqui com essa igreja lotada de crentes, com o propósito de agradecer ao Senhor pela salvação, com o propósito de agradecer ao Senhor porque Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós e Ele vai voltar por nós. Ter essa certeza no nosso coração. Então eu estou aqui feliz, podendo agradecer ao Senhor Jesus pelas bênçãos que Ele me deu, mas acima de tudo pela minha salvação. E eu convido você também a fazer o mesmo, né? Agradecer ao Senhor. Então nesse momento eu quero que você fique em pé, para que nós possamos agradecer a Deus. Quem precisa de oração, quer oração, serve o seu lugar, vem aqui nesse momento, porque se ninguém vier, eu vou apenas orar, agradecendo a Deus por esse culto. Mas se alguém precisa de oração, quiser oração, pela sua saúde física, né, por alguma necessidade da sua vida, pode vir aqui, eu vou orar por você. Alguém? Se não há, feche seus olhos nesse momento. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nós, por tudo que Ele tem feito por nós, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas todos os dias. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Nós viemos aqui para agradecer, nós viemos aqui para dar culto ao Senhor, para glorificá-lo, para engrandecê-lo em nossas vidas, Pai, para reconhecer que o Senhor é Deus Salvador, para reconhecer que o Senhor levou sobre si tudo que estava sobre nós, para reconhecer, ó Deus, que na pessoa de Jesus o Senhor nos deu salvação, o Senhor nos deu vida eterna, o Senhor nos deu o que nós mais precisávamos, Pai, os nossos nomes escritos no livro da vida. O Senhor nos deu, ó Pai, uma vida nova. O Senhor limpou a nossa vida com o precioso sangue de Jesus. E hoje, Senhor, nós estamos aqui felizes, porque um
um dia Jesus se revelou a nós, e nós entendemos o seu sacrifício, entendemos, meu Pai, tudo que Ele fez por nós naquela cruz. Por isso estamos aqui felizes, regozijantes, porque um dia a Tua salvação entrou na nossa vida para não sair. Somos salvos para sempre em Cristo Jesus. Deus, eu quero Te agradecer juntamente com os meus irmãos que estão aqui nessa noite, ó Deus, movidos por esse mesmo sentimento de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor. Hoje, Pai, nós não temos, na realidade, Senhor, eu não conheço a necessidade de ninguém aqui, mas hoje, olhando para as nossas vidas, nós temos que agradecer ao Senhor, nós temos que glorificar ao Senhor, nós temos que exaltar ao Senhor, porque o Senhor nos deu salvação, porque o Senhor nos deu vida eterna, porque o Senhor nos deu perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, como aquele leproso que foi curado da sua lepra e foi livre da morte, porque a pessoa que era curada da lepra, ela era livre da morte. Assim somos nós hoje. O Senhor nos livrou da morte em Cristo Jesus, mas não a morte física, a morte eterna, a morte espiritual, Senhor. O Senhor tirou da nossa vida a lepra do pecado, a lepra do pecado, Senhor Deus, que é muito pior que a lepra, ó Deus, a lepra física. Ó Deus, nós Te agradecemos por essa cura, por essa restauração, por essa tão grande salvação. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa rendição, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, estamos aqui para Te agradecer e vivemos a maravilha de um relacionamento íntimo, de amor, de amizade, ó Deus, de intimidade com aquele que nos salvou, com aquele que nos curou, com aquele que nos restaurou em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu milagre em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pelo Teu cuidado diário manifestado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de culto que o Senhor nos permitiu, ó Deus, ofertar ao Senhor. Abençoa a todos que estão aqui. Abençoa, Pai, o alimento